Olá, meu aluno do primeiro ano do ensino médio, hein? Que bom, olha só, estamos concluindo, além de concluir a unidade 3, estamos concluindo também a primeira série, né? E é bom você ficar ligado porque já já você vai estar na segunda série conosco, hein? Que legal! Então, para garantir o teu sucesso na avaliação dessa unidade 3, nós vamos agora para uma revisão de conteúdo. E aí, fica de olho na tela aí. Vamos lá, então? Olha só. Hoje nós vamos fazer a revisão geral da unidade 3, onde vamos rever compostos inorgânicos, ácidos, parte 2. Compostos inorgânicos também, vamos ver as bases. Vamos revisar sobre massa atômica e massa molecular, quantidade de matéria e constante de Avogadro. Iniciando com a aula 34, que vocês viram, nós aprendemos sobre compostos inorgânicos, os ácidos. E lá nos ácidos nós vimos o que era ácido de arrênios, o que significa a força dos ácidos e como dar nome aos ácidos através da nomenclatura. Assim sendo, olha lá, ácido de arrênio, né? Arrênio foi um cientista que colaborou muito no estudo dos ácidos. E diz o seguinte: é uma substância que, quando dissolvido na água, liberam íons de hidrogênio, ou seja, libera íons H+, tá certo? Se libera íons, precisamos entender o que significa ionização. É uma reação química que ocorre entre moléculas, produzindo íons que não existiam antes. Por quê? Porque quando ela é molécula, as ligações são covalentes. Quando, na presença da água, as ligações se rompem e passam a formar íons. E é nesse processo que nós chamamos de ionização. A presença do íon H+, é a característica central de um ácido, de acordo com a teoria de Arrhenius. E é importante notar que, de acordo com essa definição, substâncias que só são consideradas ácidas no meio aquoso. Por quê? Porque no meio aquoso elas liberam o íon H+, através da ionização. Não esqueça, tá? Quanto à presença ou não de oxigênio, nós vimos a classificação dos ácidos. E aí nós tivemos o quê? Os hidrácidos. São ácidos que não apresentam oxigênio no composto. A expressão geral, em geral, HX, onde o X é qualquer elemento que não seja o oxigênio. Exemplo, HCl, HBr, o hidrogênio está antes no composto e o outro elemento químico não é oxigênio. Já os oxiácidos são ácidos que apresentam o oxigênio no composto. Portanto, olha só, geralmente tem 3 elementos químicos, o hidrogênio à esquerda, o oxigênio à direita e um elemento central. Quanto às forças dos ácidos, nós vamos ver sobre o grau de ionização. O que é o grau de ionização? Ele consiste em você pegar o número de moléculas ionizadas, quer dizer, aquelas que geraram íons H+, em relação ao total de moléculas que foram dissolvidas na água. Esse valor de alfa vai ser sempre no máximo igual a 1, se for 100%, ou menor que 1. Tá certo? Por quê? Porque em seguida você vai pegar o valor do alfa e multiplicar por 100 para encontrar a força, quer dizer, a porcentagem que representa de íons de hidrogênio que foram formados quando colocá-lo na água, tá bom? Você nunca vai encontrar o alfa maior do que 1, no máximo até 1. 1 é 100%, 0,95. Quando multiplica por 100, você vai ter 95% e assim sucessivamente. Maneira de dar nome aos ácidos. Então, olha só, primeiro os hidrácidos, aqueles que não têm oxigênio. Você dá a palavra ácido, depois o ânio e com a terminação hídrico. Como exemplo,
HCl, ácido clorídrico, né? E para os oxiácidos, que tem um elemento central, você dá a palavra ácido, o nome do elemento central, e ícaro. Por exemplo, H2CO3, ácido carbônico, né? Porque o elemento central é o carbono, e assim sucessivamente. Não esquecer que quando o elemento central ele tem dois nóxidos, duas cargas, a terminação pode ser oso para a menor quantidade de oxigênio e oso para a maior. Ou seja, depende da carga do elemento central. Nós vimos sobre ácidos, agora vamos ver sobre bases, né? Bases, vamos ver conceito, algumas bases utilizadas no dia a dia e suas funções. Força de uma base. Vamos ver a amônia, que constitui na água uma base diferente. E a nomenclatura das bases, né? Conceituando base e arrênios, são substâncias que, quando dissolvidas na água, liberam íons hidroxila, né? Como ânions. E vamos usar o exemplo. Hidróxido de sódio, escama, digamos, ele está granulado, está sólido. Quando colocado na água, então, olha só, libera o íon negativo, o ânion, sempre a hidroxila. Enquanto os ácidos liberam H+, as bases liberam OH-. E essas bases, elas são substâncias iônicas, portanto, no processo que acontece na separação dos íons, chamamos de dissociação iônica, e não ionização. Ionização é para os ácidos, que são moléculas. Mas, no caso das bases, eles já são compostos iônicos, fazemos apenas a separação desses íons. Tudo bem? Sobre a força das bases, nós temos as bases fortes, que são aquelas que são solúveis ou parcialmente solúveis em água e possuem alto grau de dissociação iônica, quer dizer, libera grande quantidade de OH-, quando no meio aquoso, né? As bases de metais alcalinos, são elas hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, são exemplos de bases fortes. Temos também as bases dos metais alcalinos terrosos, de cálcio e bário, como CaOH2, BaOH2. Então, nós estamos trabalhando com bases fortes, são aquelas que liberam grande quantidade de OH-, ou seja, elas são solúveis ou parcialmente solúveis, tá bom? E, sendo assim, apresentam um elevado grau de dissociação iônica. Pensando, já que existem muitas bases, como é que acontece a ordem crescente da solubilidade das bases quando na presença da água? Aí nós temos totalmente solúveis metais alcalinos, como hidróxido de sódio, hidróxido de lítio, hidróxido de potássio, mais hidróxido de amônio, que vem da amônia, né? A amônia na água libera NH4OH, então nós temos hidróxido de amônio. Em seguida, metais alcalinos terrosos e outros metais, tudo bem? Então é assim que acontece. Totalmente solúveis, parcialmente solúveis e praticamente insolúveis. Com exceção do hidróxido de magnésio, que é praticamente insolúvel, tá bom? Quanto à nomenclatura das bases, a nomenclatura das bases segue regras específicas e o nome dela geralmente reflete os íons que estão presentes nela. Se o íon que está presente, o íon negativo na água, é a hidroxila, por isso que o nome das bases começa com hidróxido. Hidróxido e o nome do cátion, né? Pode ser dos metais ou o NH4, que é hidróxido de amônio. Exemplo, NHOH. Da direita para a esquerda, hidróxido de sódio. Os ácidos, você lê da esquerda para a direita, em homenagem ao H, né? Ácido clorídrico, ácido bromídrico, mas as bases você lê a partir do hidróxido. Hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de magnésio. Para diferenciar cátions do mesmo elemento químico, mas com cargas diferentes, a nomenclatura recomenda informar a carga do cátion em algarismo romano, tá bom? Então, por exemplo, o ferro,
hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro 3, que seria equivalente ao hidróxido ferroso e ao hidróxido férrico. Na aula 39, nós abordamos sobre massa atômica e sobre massa molecular. Revendo um pouco, o que é que nós sabemos? É que nós temos aqui, aprender como interpretar a massa atômica, né? Então, alguns exemplos de aplicação. Se afirmarmos que a massa atômica de um átomo do elemento químico oxigênio é igual a 16 unidades de massa atômica, queremos dizer que corresponde a um átomo de oxigênio que é 16 vezes maior do que a massa de um 12 átomo do isótopo do carbono. Carbono de massa 12, né? Porque tem o carbono 12, tem o 13 e o 14. O número atômico não muda, muda o número de nêutrons, portanto, existe o carbono de massa atômica 12, 13 e 14. O que está se referindo à massa atômica é você comparar com a massa do carbono 12, tá bom? Então, falar 16, é 16 vezes 1/12 da massa do carbono. E a massa atômica de um elemento químico, devido à existência dos isótopos, a massa atômica do elemento químico deve ser expressa pela média ponderada das massas atômicas de todos os seus isótopos. Então, você tendo 3 isótopos, você tem A1, A2 e A3. Você multiplica pelo percentual de cada um e divide por 100. Aí você vai ter a massa atômica daquele elemento químico, como o carbono 12, 13 e 14. Pega o percentual de cada um, divide por 100 e você vai ter a massa do elemento carbônico. Tá joia? Onde A é massa atômica de cada isótopo, porcentagem é abundância de cada isótopo que está no composto. Já a massa molecular é uma medida da massa de uma molécula, ou seja, a massa total de todos os átomos que compõem essa molécula. E ela é expressa em unidade de massa molecular. Olha aí. Seja H2O. Então, você pega 2 vezes a massa do H, mais 1 vez a massa do oxigênio. Você tem a massa da molécula. Ou a massa molecular deve ser expressa em U, indica uma molécula da substância. Lá na aula 40, o que é que nós temos na aula 40? Quantidade de matéria e constante de Avogadro. Para isso, vamos ver o que significa quantidade de matéria e vamos ver o que significa constante de Avogadro. Tá joia? Quantidade de matéria é uma grandeza física que representa a quantidade de entidades ou espécies elementares, como átomos, moléculas, íons, elétrons, que estão presentes em uma amostra de substância. Ok? Quantidade de matéria é uma grandeza física que representa. Quantidade de matéria também a gente chamamos de mol, mas nós estamos nos referindo à quantidade de átomos, quantidade de moléculas, quantidade de íons ou de elétrons que estão presentes numa amostra de uma substância. Em termos simples, é a medida do número de partículas que compõem uma porção específica da matéria. Ou unidade de medida, quer dizer, a unidade padrão para a quantidade de matéria, que nós nos referimos a mol, que é um mol de uma substância que contém um número específico de entidades elementares, como nós falamos, átomos, moléculas, íons, elétrons, em relação ao número de Avogadro, que o número de Avogadro é 6,02 vezes 10 elevado a 23. Portanto, falar de constante de Avogadro, nós sabemos que, para estimar a dimensão do átomo e compreender a sua contribuição para a estrutura da matéria, é importante determinar as quantas entidades de átomos, de moléculas, de íons ou outras espécies que correspondem a quanto? A um mol. Então, falar o número de Avogadro, olha só, tem seu valor, a constante de Avogadro, determinado experimentalmente, corresponde a
6,0214179 vezes 10 a 23, onde a gente abrevia se coloca 6,02 vezes 10 a 23. Portanto, 1 mol de elétrons tem 6,02 vezes 10 a 23 elétrons. Por mol, hein? 1 mol de moléculas, 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. E assim a gente vai, sempre que falar em quantidade de matéria, pense em mol. E quando falar em 1 mol, lembre-se da constante de Avogadro, que corresponde a 6,02 vezes 10 elevado a 23. Então, olha aí. 1 mol de átomos, 6,02 vezes 10 a 23. Portanto, 1 mol é 6,02 vezes 10 a 23 átomos por mol. 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas por mol. 6,02 vezes 10 elevado a 23 íons por mol. E lembrando aqui, ó, só para você não errar, quando a gente falar em átomos, 1 mol de átomos, conforme eu já falei, 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. 1 mol de molécula, 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. 1 mol de íons, 6,02 vezes 10 elevado a 23 íons. E 1 mol de elétrons, 6,02 vezes 10 elevado a 23. Aí, meu caro aluno, o que eu peço para você? Revisando tudo que eu abordei nessas aulas como resumo, vale a pena você vivenciar quantas vezes necessário for. Porque aí vem a sua prova e você, com certeza, vai ter um sucesso. Por quê? Nós queremos lhe ver, entendeu? Lá no 2ª série do ensino médio, tá bom? Eu e a professora Sabrina, com o apoio, lógico, aí, de todos os professores presenciais que sempre nos ajudaram a estimular vocês, tá bom? Esse agradecimento eu faço, ok, ó, profissionalmente do coração, porque se não são esses profissionais que nos ajudam a conduzir vocês a dirigir-se, a aprender, voltar-se para os conhecimentos de química que nós abordamos, ficava mais difícil, não é isso? E, sobretudo, a sua força de vontade. Você aí, independente do grau de dificuldade, se você mora ou perto, ou fora, ou longe da escola, o grau de dificuldade que você enfrentou para assistir às nossas aulas. Então, isso é muito gratificante saber que realmente você quer vencer na vida, né? E nós procuramos dar o melhor de nós, a melhor qualidade de aula, com os melhores conteúdos, para que vocês possam aprender. Então, nós ministramos as nossas aulas, nós fazemos as nossas revisões, as atividades para você exercitar em sala de aula, e depois ainda fazemos comentário de cada uma. E a aula de hoje foi uma revisão geral que eu fiz para você rever os conteúdos e ter um sucesso lá na sua avaliação. Lembrando que vocês viram funções inorgânicas, ou compostos inorgânicos ácidos, teoria, a definição, nomenclatura, classificação. Vocês viram bases também, definição, nomenclatura e algumas aplicações. Vocês viram sobre massa molecular, massa atômica, ok? E também sobre quantidade de mol, que representa o quê? 1 mol, 6,02 vezes 10 a 23, que corresponde à constante de Avogadro. Então, tudo que nós abordamos para vocês, garantindo para você uma boa prova. Sucesso, hein? E aí, ó, esperando você lá no 2º ano. Um grande abraço.